será que os enfermeiros estão habilitados para realizar todos os procedimentos na hora de um parto? Nós procuramos o Conselho Regional de Enfermagem, que esclareceu algumas dúvidas. A hora de dar à luz é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher que sonha com a maternidade. Mas em alguns casos, esse sonho acaba sendo interrompido pelo descaso e pela negligência. Aqui na SIC TV, recebemos diversas denúncias sobre esse assunto. Na semana passada, mostramos o caso da dona Tayusca, que acusa a maternidade Mãe Esperança de ter cometido diversos erros durante o parto do pequeno Caleb, que não resistiu e acabou morrendo um mês depois por infecção. Ela se diz inconformada de não ter nenhum médico no local na hora do parto. Foi duas que no começo a gente achava que era médica, mas tá aqui no nosso prontuário, é enfermeira, não é médica. Fato confirmado pela diretora da maternidade. E estava só a enfermeira mesmo com ela. E isso acontece rotineiramente, isso não é uma coisa excepcional. E durante o período expulsivo é que a criança baixou a frequência e aí tem que sair por parto normal mesmo, não tem jeito de recuar. Mas a dúvida era, será que esses profissionais, os enfermeiros, estão de fato habilitados em realizarem todos os procedimentos na hora do parto? Procuramos o Conselho Regional de Enfermagem, que esclareceu algumas dúvidas. Todo enfermeiro, ele sai da sua faculdade, né? Ele é para sair, ele tem uma cadeira na faculdade que é enfermagem obstétrica, né? Ele tem que executar um número de partos durante a sua formação acadêmica. Então, ele sai capacitado para atuar no parto normal sem distócia, tá? Além dessa previsão e dessa formação, nós temos a enfermagem obstétrica como uma especialidade do enfermeiro. Ou seja, depois de graduado, ele ainda pode fazer mais 2 anos de especialização ou residência. Inclusive, nós temos aqui no nosso estado a residência obstetrícia, né, dada pela Secretaria Estadual de Saúde, aonde esse enfermeiro, aí já é enfermeiro graduado, ele passa mais 2 anos se preparando para atuar na questão obstétrica, tanto do parto como na assistência pós-parto e na assistência pré-parto. Então, assim, ele é um profissional totalmente capacitado para atuar tanto na parte técnica como na parte legal. Segundo ela, hoje, o setor da enfermagem é um dos mais qualificados e preparados da área. Além da lei do exercício profissional, a gente tem também resoluções do Conselho Federal que normatiza essa questão da atuação dos enfermeiros na obstetrícia. A presidente entende que as mães, nesse processo, esperam sempre a presença de um médico, mas garante que o acolhimento e o trabalho dos enfermeiros é de total segurança. Tanto da parte do enfermeiro que recebe essa paciente que foi direcionada lá na porta de entrada para o parto normal, que é um parto de baixo risco, como também da equipe médica de relação de confiança, né? Então, a sociedade, ao nosso ver, a maternidade já tem 10 anos e nós, em 10 anos, nunca tivemos nenhum problema e nenhuma, diga de passagem, nenhuma denúncia nesse conselho por erro do profissional enfermeiro obstetra na execução do parto. Nós chegamos aqui a falar sobre isso, está gravado, hein, Meire? Sobre a questão de que os enfermeiros estão habilitados a fazerem isso, né? O que a gente apenas colocou em dúvida é se alguém que vai fazer que vai pagar para uma clínica particular para que o parto seja feito nessa clínica, será que esse cidadão que vai fazer esse pagamento vai aceitar que não seja um médico e que seja um enfermeiro?
essa é a pergunta que se faz. Eu estou analisando o que passa pela cabeça das pessoas. Especialmente a partir do momento em que o doutor Irã Galo, futuro presidente do Conselho Nacional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, hoje é conselheiro e hoje é um dos diretores, diz que no Brasil nós temos 2 tipos de saúde. Conselho Federal de Medicina. Nós temos 2 tipos de saúde. A saúde para o rico e a saúde para o pobre. E isso é o que me preocupa. Por que o rico tem uma saúde e o pobre tem outra? Quando na Constituição está escrito que a saúde é para todos. E se você vai dar saúde para todos, todos têm que ter o mesmo tipo de saúde. Eu estou falando de Brasil agora. Brasil, tá? De Brasil. Entendo como quiser. Mas a gente assiste na televisão, ouve no rádio, lê na imprensa, problemas de morte de bebês, bebês que não foram atendidos na hora certa, o parto passou da hora, a mãe não fez o pré-parto, o pré-natal, o acompanhamento todo. Isso tudo é só em pessoas de baixa renda ou então em hospitais públicos. Em hospitais privados, particulares, isso não acontece. Aí alguém vai dizer, não, mas o cara está pagando. Eu não quero saber, então muda a Constituição. Bota lá, você vai ter saúde desde que tenha dinheiro. Desde que tenha grana. Desde que seja rico. E se você for pobre, você vai se lascar. Eu não posso dizer tudo que eu ouço. Conversei esses dias com um médico importante, profissional, que nós temos aqui no estado. E me disse, o SUS é uma tragédia. O SUS paga R$ 7 para um médico atender o paciente. Não é possível. Então alguma coisa está errada. O SUS determina que se faça o parto normal a qualquer circunstância, a não ser que não dê mais. Só que esse não dê mais, às vezes passa da hora. Passou da hora, morre. Morre o bebê, morre a mãe, morre o bebê e morre a mãe. Ou eu estou errado, ou eu estou mentindo, ou não estou certo. Então esse negócio tem que mudar nesse país. E nós temos que parar com essa hipocrisia de dizer que está tudo certo. É isso que me irrita. Não vamos dizer que está tudo certo, porque não está tudo certo. E não é problema de profissional, não. É outro sistema. Nós temos aqui os melhores médicos, nós temos aqui os melhores enfermeiros, nós temos aqui os melhores anestesistas, nós temos tudo de bom aqui. Tudo de bom. Profissionais que não perdem para ninguém, em lugar nenhum. Mas essas notícias de que bebê passou da hora acontece aqui em Rondônia, e acontece em São Paulo, e acontece em Porto Alegre, e acontece no Recife, e acontece na Bahia, e acontece em todo lugar, porque esse SUS é uma enganação e é uma porcaria. Esse médico que veio me falar disso tudo, da enganação do SUS, diz que tem que acabar esse SUS e mudar a Constituição. Agora sou eu que estou dizendo. Não é saúde para todos. É saúde para quem tem dinheiro. E quem não tem, se lasca. Morre. Fica torto, fica aleijado. Hipocrisia. Tem que vir dizer, olha, realmente aconteceu uma tragédia aqui nesse hospital. Estou falando de Brasil. De Brasil. Aconteceu porque o SUS não faz isso, porque não sei o quê, porque não tem jeito, porque... Digam!
Não vamos dizer que é o melhor atendimento do mundo, porque não é. É atendimento para pobre. É atendimento para lascado. Atendimento para gente rica é em hospital particular e paga caro. E quem vai fazer o parto é o médico. Santa hipocrisia. Vamos parar com isso. Temos que começar, para consertar esse país, nós temos que primeiro começar a admitir as coisas que estão erradas e não tentar tapar o sol com a peneira. Se eu pedir agora para as pessoas que passaram susto nos hospitais públicos desse estado, desse país, vai chover de mensagens aqui, de ligações, de telefonemas, de WhatsApp, tudo, porque todo mundo quase tem uma história para contar. Isso nós experimentamos aqui há 2 sábados atrás, no papo de redação. Choveu de gente narrando ou mortes, ou quase mortes que aconteceram com seus entes queridos. Vamos parar de hipocrisia, vamos dizer que está tudo errado. Não estamos falando do profissional, esses não. O sistema é que está errado. E nós não podemos encobrir a falha do sistema vigente nesse país, que acabaram de quase que destruir.